sétimo ano, professora Milena aqui para mais uma aula de leitura. Tudo certinho por aí? Já preparou seu cantinho de estudo, pegou o caderno, lápis, caneta para fazer qualquer anotação? E o mais importante, né, concentração para a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui o que é que nós vamos aprender nessa aula. Olha aqui. A gente vai ver um pouquinho sobre essa habilidade. Qual é a habilidade? Ler e compreender o gênero charge. Esse é o gênero que nós vamos falar aqui na aula de hoje. A gente vai ver algumas características desse gênero, vamos explorar algumas charges, enfim, a gente vai explorar bastante esse gênero aqui na nossa aula de hoje. Mas antes disso, como você já sabe, eu já começo aqui a nossa aula apresentando o nosso texto de fluência da semana. Texto de fluência é aquele texto que você vai trabalhar com o seu professor ao longo dessa semana, vai ler, vai interpretar, vai praticar a sua fluência, certo? Qual é o título do texto de fluência dessa semana? É esse aqui: Matam ou engordam. Lá da Ciência Hoje das Crianças. Você lembra que na semana passada a gente estudou um gênero? Aliás, durante as duas últimas semanas, né? Nós estudamos o gênero. Qual gênero que foi? Isso aí, né? O texto de divulgação científica, aquele gênero que tem o objetivo de popularizar um conhecimento científico, certo? E o nosso texto de fluência dessa semana também é um texto de divulgação científica. Antes de começar a leitura desse texto, é sempre bom a gente analisar o título e analisar as imagens, falar um pouquinho, tentar imaginar, fazer hipóteses sobre o que esse texto vai retratar. O título já é esse aqui que nós apresentamos: Matam ou engordam. E aqui a gente tem uma imagem. Qual é a imagem que você está vendo aí na tela? A imagem da Magali. A Magali, como você já sabe, é aquele personagem que está sempre pensando em comida. E ela está correndo aí para a pia para lavar as mãos dela. O que você acha que vai acontecer aqui nesse texto? Vamos descobrir aqui junto comigo. Antes de iniciar a leitura, você já sabe, né? Tem que ler com bastante atenção junto comigo, certo? Olha aqui. No primeiro parágrafo tem assim: tem uma coisa que os adultos dizem que eu tenho certeza que aborrece as crianças. Vá lavar as mãos antes de comer. Ela está cheia de micróbios. Não coma esse troço que caiu no chão. Lave logo o machucado, senão os micróbios tomam conta. Daí a criança vai logo pensando: coisa chata essa de micróbio. E eles vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos para atacar em caso de desleixo. Olha aqui, bem no nosso parágrafo introdutório, ele vai falar um pouquinho sobre o que o texto vai dizer. Olha aí, falar um pouco sobre esses micróbios que estão na mão. Vamos ler aqui o segundo parágrafo, tem assim: mas sem micróbios e bactérias também não dá para viver, porque há um montão deles que são essenciais para manter a vida em nosso planeta. Quando a gente vai lavar as mãos antes de comer, fica até meio desapontado, pois não vê micróbio nenhum e acha aquilo um exagero. É que os micróbios são microscópios. Os micróbios não há como negar. São responsáveis por uma série de aborrecimentos: gripe, sarampo, tifo, malária, febre amarela, paralisia infantil e um bocado de coisas mais. Mas também há inúmeros micróbios benéficos que decompõem o corpo morto nas plantas e animais, transformando suas moléculas complexas em moléculas pequenas, aproveitáveis na nutrição das plantas. O vilão de nossa história, portanto, não é totalmente malvado. Se ele desaparece, nós também acabaríamos junto com ele. E aqui, de onde o texto foi retirado, como eu falei lá no início, né? Foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. Você lembra do título do texto? Qual foi o título? Matam ou engordam. O título do texto, ele faz referência àquele ditado popular que é apresentado lá na nossa introdução.
Quando cai alguma coisinha no chão, eu vou comer, o que não mata engorda. E o que foi que o texto defendeu aqui pra gente? Apresentou um lado diferente dos micróbios, né? Apesar de serem encarados como vilões, eles não são totalmente malvados, como fala aqui no texto, não é? Alguns micróbios são benéficos para a nossa saúde. É isso aqui que esse texto de divulgação científica vai explicar para você. Esse é o seu texto de influência dessa semana, que você vai explorar mais com o seu professor, vai ler, vai interpretar direitinho, certo? Mas essa é a curiosidade que nós vamos trabalhar durante essa semana aí na sua sala de aula, junto com o seu professor, certo? Nosso texto de fluência. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui do gênero que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Você lembra que eu apresentei o gênero lá no início, quando eu falei do tema da aula? Qual era o gênero mesmo? Isso aí, o gênero textual charge. Eu começo logo de cara, antes de falar das características desse gênero, apresentando um texto para você. Esse texto tem aqui: confira a charge de JA, publicada nesta segunda-feira lá no Jornal O Dia. Trouxe uma charge para você que foi publicada no Jornal O Dia. Na charge tem assim, o gênero charge, ele é um gênero que ele é composto pela linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, eu vou ter imagens e eu vou ter também palavras, textos. O sentido da charge, ele vai aparecer através da junção da imagem e das palavras, não é? É um texto que eu tenho que observar bastante os elementos que não são verbais, né? Os desenhos, a linguagem não verbal. O que é que nós temos? O que é que você está vendo? Você está vendo aí um indivíduo dentro de um carro e ele está assustado com as mãos para cima, como se fosse uma espécie de assalto, não é? E quem é que está assaltando? A bomba de gasolina. E do outro lado? O que é que você vê do outro lado do desenho aqui, do lado direito? Nós temos uma senhora, né? Como se fosse uma dona de casa, também com as mãos para cima, assustada. Como se fosse também uma espécie de assalto. Quem é que está assaltando essa dona de casa? O gás de cozinha. Olha aí, a charge, ela sempre vai trazer essa crítica, vai fazer uma crítica de uma forma bem irônica. Qual é a crítica que está fazendo aqui? Ao preço da gasolina e ao preço do gás, que estão um verdadeiro assalto. Olha aí a crítica que a charge está trazendo. Além disso, o jornal, na verdade a charge está muito presente nos jornais, nos editoriais, não é? O jornal, ele traz aqui um subtítulo para a charge, fala assim: JA ilustra o aumento dos preços da gasolina e do gás de cozinha. Percebeu que nessa charge aqui a gente não tem nenhum elemento verbal, não tem palavras, não tem frases, não tem texto. É apenas a linguagem não verbal, o desenho que está presente aqui. Mas a gente conseguiu analisar todas as partes do desenho e daqui extrair um sentido. É isso que a charge está fazendo com você. Vamos ver mais alguns exemplos de charge? Olha aqui, a partir de agora a gente vai ver algumas características desse gênero, do gênero charge. Primeira característica é essa aqui, o exagero. Você sabe, se não sabe, vai saber agora que o charge, ele vem lá, é um nomezinho de origem francesa, que ele significa o quê? Exagero. E essa é a primeira característica que nós vamos ver aqui desse gênero, é o exagero. Lê comigo, tem assim, aponta o exagero para provocar a vertente humorística. É através do exagero que ele consegue trazer humor para dentro da charge, para dentro dessa crítica. O humor, o riso. No exagero, o chargista, quem é chargista? Chargista é o profissional que faz as charges. Ele enfatiza pontos títulos como principais. O profissional faz distorção da realidade, mas não tira a veracidade. Ou seja, apesar da charge ter essa característica de exagerar para causar o quê? Humor, para causar o riso, ele não deixa de lado o compromisso com a veracidade, ou seja, o compromisso com a verdade, com a verossimilância, certo? Vamos analisar aqui o que está acontecendo nessa imagem.
Aqui nessa charge a gente já tem um texto onde eu vou precisar que você analise tanto a parte verbal como a parte não verbal. Na charge anterior, era contido, ele tinha apenas a linguagem não verbal, né? Aqui a gente já tem os dois, e você sabe que para fazer a leitura de uma charge, eu tenho que fazer a leitura dos dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, soma elas duas e extrair um sentido. O que é que nós temos aqui? Tem um carteiro, qual é a expressão desse carteiro? Ele está feliz, está triste, está alegre? A expressão dele aí é de medo. E tá correndo, né? Ele fala assim: detesto entregar carnê de IPTU. E temos aqui um outro indivíduo aqui já do lado direito. Qual é a expressão facial dele? É o quê? De raiva, né? Como se fosse, perceba que ele está até com as mãos no chão, os pés no chão, como se fosse uma espécie de cachorro. Aqui a gente faz algumas inferências. Você sabe que o carteiro, ele tradicionalmente, assim, nas histórias, ele tem medo de quem? Do cachorro. Perceba que aqui o próprio dono da casa, ele já ficou revoltado com a entrega do carnê, ou seja, com a entrega do IPTU, do preço absurdo que ele vai ter que pagar. Perceba que o chargista aqui, ele utilizou do exagero, porque, na verdade, a gente sabe que o dono da casa não vai querer morder o carteiro literalmente, né? Ele usou aqui uma analogia mais figurada. Ou seja, ele utilizou o que? Do exagero para provocar humor e fazer essa crítica. Qual é a crítica que ele está fazendo? Sobre o preço alto aqui do IPTU. Mas vamos para frente, vamos ver aqui mais algumas características desse gênero que nós estamos vendo na aula de hoje, o gênero charge. Outra característica aqui importante, a intertemporalidade. O que é isso? A charge, ela nunca irá explicar a sua própria piada. Já escutou aquela expressão que piada não se explica? Pois é, a charge também, ela deixa para você, leitor, para você que está lendo, extrair todo o sentido da charge. Ela não vai se auto-explicar. Você precisa fazer inferências, depende também do seu conhecimento de mundo, para você extrair o sentido. Ela nunca vai se auto-explicar. Vamos ver aqui o que está acontecendo nessa charge quando tem assim. Tem um título, né? Rede social. Aí ele fala assim: rede social, aqui em casa, é outra coisa. Vimos aqui a linguagem verbal, vamos analisar um pouquinho da linguagem não verbal, o que está acontecendo. A gente tem uma rede, né, que ela já apresenta alguns remendos, e dentro dessa rede tem várias pessoas, não é? Como se fosse a representação da mãe, do pai e dos filhos, de vários filhos. Qual é a crítica aqui? Como é que eu vou explicar o humor dessa charge? Perceba que o humor, ele está centralizado na expressão rede social. Rede social, ela pode ter dois sentidos a depender do contexto, não é? E o chargista brinca com isso dentro dessa charge. Rede social pode ser ali o Facebook, o Instagram, que vocês conhecem, adolescente conhece bem. E também ele brinca com o sentido dessa palavra rede social. Ele está falando o quê? Da rede, no sentido literal, a rede que você deita e dorme, de forma a caber várias pessoas, a família dele, certo? Então a charge, ela sempre vai fazer esse papel de trazer para você algo e deixar para que você entenda, para que você analise. Ela nunca vai ser autoexplicativa, né? Vamos para frente? Outra característica que é importante do gênero charge: ocorre uma ruptura discursiva. O que é isso? O final é inesperado. Trata-se de uma quebra do discurso construído na charge. Ou seja, a charge, ela nunca vai trazer aquela coisa monótona, algo que você já espera. O humor dela também é construído, a crítica dela também é construída em torno disso, de uma quebra, de uma ruptura no que está acontecendo, de uma quebra, uma ruptura na construção do sentido. É algo que você não está esperando. Vamos ver como é que o chargista consegue fazer isso dentro dessa charge aqui.
Novamente, a gente vai analisar os dois tipos de linguagem, né? Linguagem verbal e não verbal. Tem uma senhorazinha com um pacote na mão, ela fala assim: citrato de sódio, monosfosfato de sódio. É como se ela estivesse lendo a caixa. Em seguida, a atendente fala: qual ingrediente a senhora está procurando na caixa de leite? E ela responde: o leite. Olha aí. Aqui essa charge está fazendo uma crítica aqui. Essa dificuldade de encontrar uma informação nos rótulos de produto, né? Ou então o acréscimo de produtos dentro do leite, dentro do produto leite, né? Perceba que existe também essa ruptura aqui, o chargista fez isso bastante presente. Quando a atendente pergunta qual ingrediente ela está procurando na caixa de leite, você não espera que a senhorazinha aqui diga o leite. Não é algo que você espera. Ocorre essa ruptura na construção do sentido, é algo inesperado. É através disso que o chargista também ele consegue extrair o humor e fazer a crítica a um determinado tema, algo que está acontecendo na sociedade. Lembre também que a charge faz muito isso. O quê? Fazer uma crítica a algo que está acontecendo no cotidiano, algo que está acontecendo, que está em alta no momento. Lembra que lá no início a gente falou sobre o preço, né? O preço do gás de cozinha e o preço do que foi mesmo? E o preço da gasolina. Esse tema é algo bastante contemporâneo, algo que a gente está vivendo no nosso dia a dia agora, o aumento dos preços do gás de cozinha e da gasolina. Perceba como o chargista ele pegou esse tema e trabalhou ele, algo do cotidiano, certo? Vamos para frente, ver aqui mais algumas charges. Outra característica que você já deve ter percebido é essa questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal. O desenho ele pode ser verbalizado ou não, através das legendas de balões de texto. Ou seja, eu posso ter a linguagem verbal, mas a charge também me permite que eu tenha apenas a linguagem não verbal, ou seja, os desenhos. Vamos ver aqui, a charge ela apresenta a denúncia social como uma das suas principais características mais marcantes. É outra característica aqui importante desse gênero, a denúncia social, algum tema do cotidiano. Vamos analisar juntos aqui, descobrir o sentido, descobrir a crítica, o humor dessas charges. Na primeira charge, o que é que nós temos? Temos uma senhora que ela está colocando no varal algumas roupas, umas blusas, né? Perceba que essas blusas possuem alguns furinhos. Ela está numa região, se você analisar o segundo plano da imagem, você percebe que tem uma região cheia de casinhas, de morro, representando como se fosse uma espécie de favela de algum lugar, né? Então, qual é mais ou menos a crítica que essa charge está trazendo aqui através do humor e desse desenho? É como se fosse uma espécie de balas perdidas, né? Em algum momento nos jornais, acho que foi ano passado, nesse ano, teve essa questão que estava muito em alta em outros estados, né? A questão da bala perdida, da violência. E essa charge faz uma crítica à violência, percebeu? O que eu quero que você entenda? É que eu não precisei de nenhum elemento verbal, não precisei verbalizar, não precisei colocar balões de texto, não precisei colocar uma legenda para que você entendesse a crítica que essa charge está fazendo, entendeu? Nesse caso aqui eu utilizei apenas da linguagem não verbal. E nesse segundo aqui, o que nós temos? Temos um senhor com a camisetinha amarela aí, né? Shortinho azul, desperdiçando água. E embaixo alguém querendo só um pouquinho dessa água. Novamente aqui a gente não tem presente a linguagem verbal, apenas a linguagem não verbal, não verbalizada. Qual é a crítica que está sendo feita? A crítica que está sendo feita aqui é ao desperdício, à má distribuição da renda, não é isso?
Novamente, eu não precisei de palavras, não precisei de balões de fala para que você entendesse e compreendesse todo o sentido extraído aqui dessa charge, certo? Mas eu quero que você entenda também que eu posso associar, como você viu nos outros exemplos, a linguagem verbal e a não verbal dentro da charge para poder extrair um sentido, certo? Para frente. Outra parte aqui que nós vamos ver é a questão do exagero. Inclusive, nós já até vimos, né, no comecinho da aula, nós falamos um pouquinho sobre o exagero. Eu falei para você que a origem da palavra charge, lá do francês, que significa exagero, certo? Então, novamente, o chargista, ele utiliza aqui do exagero para quê? Para provocar humor e para trazer essa crítica. Vamos analisar essa charge aqui junto comigo? Quero que você tente entender o que está acontecendo, quero que você imagine qual é a crítica que está sendo efetuada aqui nessa charge. Tem assim, tem um senhor, né, que ele está aí com várias coisas dentro do carrinho dele. Dentro do carrinho tem o nome Black Friday. Você sabe o que é a Black Friday? Aqueles dias, tem um dia específico no ano onde existe uma espécie de promoção, né? Uma promoção exacerbada. Vamos ver aqui o que tem no texto, no texto verbal. Tem assim, a menina, como se fosse a filha, né, fala: que exagero, as coisas nem cabem no carrinho, muito menos no nosso orçamento. A mãe fala. E aí, qual é a crítica aqui que o texto traz? Ao consumismo, né? Esse consumismo exagerado. Só porque está em promoção eu vou comprar tudo, vou colocar tudo dentro do carrinho, independente de eu poder pagar ou não, né? Só porque está numa suposta promoção. É uma crítica à Black Friday e uma crítica ao consumismo. Perceba que o chargista, ele exagera, ele coloca aqui vários produtos dentro do carrinho e através desse exagero, ele consegue extrair a crítica e extrair o humor. Mas vamos para frente. Outra característica importante é o fator social e o fator político que a charge ela pode trazer. Esse tema é um tema bastante importante e é um tema que a charge pode trazer também. Ela faz isso através do quê? Da ironia, da sátira. Vamos fazer a leitura aqui dessa charge? Olha aqui. Tem alguém, né, um indivíduo com a faixa presidencial, então a gente já imagina que é o presidente por conta da faixa. O que mais que nós temos? Perceba que a mão, ela tá com sangue vermelho. A mão, ela tá suja de sangue. Ele está em cima de uma pilha de ossos e existe uma frase clássica, né? O e daí? E daí? Você sabe quem falou essa frase clássica? E daí? Foi o nosso presidente, né? Qual é a crítica que essa charge está trazendo? A demora na vacinação, todo esse contexto político, certo? A charge também tem essa função social, essa função política bastante importante. Inclusive, o tema do chargista, ele está muito antenado com o que está acontecendo na política, no lado social. Lembra que eu falei que a charge ela aparece muito nos jornais, nas revistas? Pois é. Ela está sempre antenada com essa parte crítica, com essa parte social e política, certo? Vamos aqui para frente. É importante que você saiba a diferença entre charge e tirinha. A tirinha ela é uma série de quadrinhos. Perceba que na charge eu tenho um quadrinho apenas, uma imagem central. Já na tirinha eu tenho no mínimo 3 quadrinhos. Perceba aqui, quando ele fala, vamos ler essa tirinha da Mafalda, tem assim: olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é um desastre. Olha aqui, a Mafalda sempre trazendo boas críticas, boas revelações. Mas aqui é diferente do texto que nós acabamos de ler. Apesar de estar presente a linguagem não verbal, a linguagem verbal, os desenhos e tudo, aqui
aqui é diferente do que nós vimos, é diferente da charge. Por quê? Perceba aqui que eu tenho mais de um plano, eu tenho 3 planos, 3 quadrinhos. Aqui caracteriza-se o gênero tirinha, certo? Só para não confundir, faça um paralelo entre esses 2 gêneros. O que mais que a gente tem aqui? Outro gênero que você pode confundir com a charge é a caricatura. Qual a diferença de charge para caricatura? Aí você me pergunta, professora, aí só não tem 3 quadrinhos, não. Aí só tem um quadrinho e tem uma charge. Não. A caricatura, ela vai fazer um desenho real de alguma personalidade. Qual é a personalidade que está sendo retratada aqui? Isso aí, para quem gosta de futebol, os meninos e as meninas que gostam de futebol, é o Neymar, certo? Aqui a gente tem a caricatura, é um exagero do rosto, das feições do rosto, mas só que o personagem utilizado na caricatura vai ser alguma personalidade do nosso mundo, alguma personalidade do mundo real. É diferente do que acontece na charge, tá bom? Vamos para frente? Aqui, para finalizar, a gente vai só fazer um resumão das características que nós vimos aqui sobre o gênero charge. O que nós vimos? Ela tem como tema acontecimentos atuais do interesse público. O que mais? É muito utilizada em jornais e revistas por causa do seu cunho social, do seu cunho político. Lembra que a gente viu aqui algumas charges que denunciaram algumas questões sociais e políticas? Pois é. Esse tema é muito recorrente na charge. Além disso, ela tem esse posicionamento crítico, essa questão da denúncia social, esse posicionamento irônico, né? E, para finalizar aqui, mais 2 características, que é a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, onde você junta esses 2 tipos de linguagem e extrai um sentido, certo? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula eu apresentei para você nosso texto de fluência da semana, que vai ser trabalhado com o seu professor ao longo desses dias. Além disso, nós vimos e analisamos um pouco do gênero charge. Aprendemos as características desse gênero por meio do texto. Vimos o que mais? Analisamos alguns textos, vimos aqui a junção da linguagem não verbal com a linguagem verbal para extrair sentido. E, no demais, qualquer dúvida, você pode conversar com o seu professor lá na plataforma MOB, lá no grupo do WhatsApp, certo? Até a próxima aula!